Muito bem, continuando nossa formação filosófica, como ainda estamos no tempo do Natal, que se estende até dia 13 de janeiro, nós ainda temos a temática do Natal. E como tal, devemos ainda explicar a relação entre o conceito filosófico logos, próprio termo utilizado pela filosofia e por muitas teorias filosóficas, e a relação deste com a expressão usada por São João no seu Evangelho, onde ele se refere a Nosso Senhor Jesus Cristo como verbo, e verbo no grego é logos. Então temos aqui uma ligação entre a filosofia grega e a pregação cristã. Já nos primórdios do cristianismo, nos primórdios da era cristã. Lá na igreja primitiva, portanto, percebemos essa relação, que dará bases para a posterior patrística. Devemos lembrar que São João escreveu o seu evangelho mais próximo do fim do século I, já iniciando o século II. E temos já no século II o movimento da patrística, os primeiros padres apostólicos manifestando seus ensinamentos, manifestando aquilo que receberam dos apóstolos e realizando esta síntese, ou não uma síntese propriamente, mas estruturando a doutrina cristã com a utilização de elementos da filosofia, de conceitos, estruturas teóricas, do próprio modo de conhecer e de se aprofundar no conhecimento que a filosofia nos oferece. Então, o uso do método filosófico foi de grande importância para os padres da igreja. Eles usaram desse método. Não para, por exemplo, não para chegar a uma nova doutrina, não é isto. Eles buscavam, sim, se aprofundar e propagar a doutrina cristã, a doutrina recebida de Nosso Senhor Jesus Cristo e por meio dos seus apóstolos. Porém, o fizeram de um modo diferente, de um modo apropriado para a sua época, de modo que eles fossem compreendidos, principalmente pelos intelectuais da época, e também de modo que a mensagem cristã não fosse mais vista com tanta desdém como era naquele momento. Então, a ideia dos padres da igreja era justamente propagar a fé e defendê-la de falsas acusações. E, para tanto, a fé deveria ser exposta de um modo que os homens daquele tempo compreendessem, principalmente os homens que viviam imersos na filosofia grega, que no caso isso era a intelectualidade da época. O pensamento científico daquele tempo era a filosofia grega. Mesmo no mundo romano, já estamos aqui no Império Romano, mas mesmo no mundo romano, a mentalidade, o modo de pensar, a intelectualidade romana se apoiava na filosofia grega. Então temos ali as escolas gregas como estoicismo, cinismo, epicurismo, todas essas escolas provenientes da Grécia estarão no Império Romano. É claro que nem todos esses pensamentos poderão servir, poderão dar base para esse movimento patrístico, mas alguns deles sim, principalmente inicialmente Platão. O pensamento platônico vai ser de grande utilidade, mas também temos outros pensadores, outras estruturas de pensamento que de algum modo serviram para os padres da igreja. Mas, como já vimos isso na aula que falou sobre a patrística, sobre essa relação entre fé e filosofia grega, então não vamos nos aprofundar muito mais nisso. O que nos interessa agora é a relação entre o termo logos, a expressão, o conceito logos e o evangelho.
o Evangelho, a doutrina cristã, a pregação cristã. Isso nós já vimos na aula anterior, é claro. Vimos com maior profundidade, principalmente no que se refere à parte da filosofia. O uso desse conceito, do conceito logos, no mundo filosófico. Vimos em Heráclito, vimos em Platão e Aristóteles, vimos nos estoicos, também passamos de um modo mais superficial, mas passamos também para ver que esse conceito já era bem conhecido no mundo filosófico. Agora, no mundo cristão, ele adquire também grande importância, não só pelo fato de São João tê-lo utilizado no Evangelho, e hoje vamos dar mais ênfase nisto, mas também por todo o peso que esse conceito já tinha no âmbito filosófico. Pois pensem, como falamos na aula anterior, se o Logos consiste nesse princípio ordenador, se o Logos consiste nessa razão apta para conhecer e apta para tornar as coisas compreensíveis, ou, tanto quando eu me refiro a uma razão criadora, a uma inteligência suprema, como a nossa própria inteligência, porque ela também era chamada de Logos, principalmente no mundo clássico, na filosofia clássica, o Logos pensante, toda a inteligência humana, qualquer mente humana é um Logos. Também nesse sentido, podemos entender que o Logos é um princípio pensante. Não é qualquer coisa. Não podemos dizer, por exemplo, que o Logos de uma pedra seja o mesmo que o de um ser humano. A pedra possui em si um Logos no sentido de estrutura racional. Sim, tudo o que pode ser compreendido, conhecido, possui em si uma estrutura racional, uma racionalidade. Mas é diferente no nosso caso, porque nós possuímos uma racionalidade que pode conhecer a si e aos demais, enquanto a pedra não pode. Então, em nós, o conceito de Logos é superior àquele que usamos, por exemplo, para nos referir a outros seres não inteligentes, que não pensam, resumindo. E aí, quando pensamos num princípio ordenador, ou melhor, num princípio que tudo cria, que tudo produz, como causa eficiente, como aquela causa que por si mesma faz com que as coisas existam, aí, é claro, estamos usando o termo Logos num sentido muito mais elevado. E aí, é claro, nos referimos principalmente a Deus. Porque por mais que nós, seres humanos, graças à nossa racionalidade, possamos criar coisas, o nosso criar nunca pode ser considerado idêntico ao de Deus. Nós criamos as coisas a partir de outras que já existem. Deus não. Deus é o único que pode criar coisas a partir do nada. Isto é, usando apenas do seu próprio poder, de sua própria majestade. Ele cria tudo a partir do seu poder, por isso se diz criação ex nihilo, do nada. Não é porque Deus usa do nada para criar as coisas. Não, nada é nada. É a ausência de qualquer coisa. E antes de Deus criar as coisas existentes, só existia, é claro, Deus. Então, não podemos pensar no nada como ausência de Deus. Deus existe desde sempre. Mas sim, quando falamos em nada, estamos falando em ausência das criaturas. Então, não existia nenhuma criatura antes de Deus criar. Somente existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos depois rever no Evangelho de São João, quando São João diz que no princípio era o Verbo. Esse no princípio se refere ao quê? À eternidade, antes de qualquer coisa existir, quando só existia Deus. E ali o Verbo já existia, deixando claro que o Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Mas isso nós veremos daqui a pouco. Mas então, esta é a questão que deve ficar bem clara. O único ser capaz de verdadeiramente criar, ele faz as coisas desde o seu princípio, sem precisar de outro tipo de matéria, outro tipo de realidade para criá-las. Ele apenas usa do seu poder. O único ser apto para fazer isto é Deus.
Então, por isso, Deus é a causa eficiente por excelência. Ele é o princípio ordenador por excelência. Ele é a inteligência pensante suprema, que tudo planejou e tudo tornou real. Todas as coisas que existem. E aí então percebemos que o conceito de logos usado pelos filósofos gregos se adequa perfeitamente à noção cristã de Deus. Não só a noção cristã de Deus, mas a noção do Deus onisciente, onipotente, onipresente, Deus com letra maiúscula, que é uma noção que pode ser também trabalhada pela filosofia, principalmente na teologia natural. Mas é a mesma noção cristã. Claro que os cristãos conhecem a Deus de um modo muito mais profundo, porque tem a revelação a seu favor. Mas a ideia de Deus, da divindade como suprema e absoluta, esta que é própria da cristandade, sim, porque os cristãos creem, sim, que há um só Deus onisciente, onipresente e onipotente, como também pela filosofia podemos constatar que há um só Deus, princípio causador de todas as coisas, o motor imóvel, aquele que tudo cria sem ser criado, porque ele existe desde sempre. Então temos aqui sim proximidades entre o pensamento filosófico e a doutrina cristã, com certeza. E é este elo que vai nos permitir, portanto, a utilização de um conceito filosófico dentro do mundo cristão, especificamente no Evangelho, que nós daqui a pouco vamos retomar. Pois na última aula também já lemos um trechinho dele e hoje vamos tomá-lo com maior intensidade. Vamos nos dedicar mais a isso, vamos nos debruçar mais a isso, até para entender o contexto em que a palavra logos é utilizada. Então vamos parte por parte. Aqui nós temos o Evangelho de São João no capítulo 1, versículos de 1 a 14. São 14 versículos que nos mostram o verbo divino, ou melhor, o verbo logos como Deus. Esta relação aqui, que já se manifesta de certo modo na filosofia, não em todos os filósofos, deixando claro isso, claro. Eles não vão dizer que o logos é Deus. Não são todos que dizem isso, não. Nós aqui, podemos criar esta relação justamente porque tudo o que é dito sobre o logos também pode ser dito sobre Deus, sobre o conceito filosófico de Deus, e que também pode ser dito sobre o conceito teológico cristão de Deus, que nos é dado pela revelação. Então, deve ficar bem claro isso. Não é que os filósofos lá da antiguidade já diziam, o logos é Deus. Heráclito não dizia isto. Mas nós podemos sim inferir, logicamente, isto. Justamente porque tudo o que é dito sobre o logos pode ser também dito sobre Deus. Como princípio ordenador, Deus é a ordem por excelência e aquele que ordena tudo o que ele mesmo criou. Então, não há por que discordar disso. Qualquer um que discorde disso está discordando da própria lógica. Eu parto de premissas, eu parto de informações e analisando-as e raciocinando sobre elas, podemos constatar essa proximidade. Podemos constatar, como poderia dizer, a palavra me foge nesse momento, mas em outras palavras podemos constatar que se trata do mesmo ser. O logos dos antigos filósofos é o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Não pode ser outro. Não tem cabimento dizer outra coisa. E é o próprio São João que vai nos esclarecer isto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, o que indica antes de qualquer coisa existir, antes dos tempos, antes de existir o tempo, o Verbo estava, o Verbo era.
Então aqui a conexão entre Logos e Deus, Logos e divindade. O Logos é o ser divino. Logos e ser divino são a mesma coisa, certo? Estamos falando do mesmo ser. Mas aqui, é claro, não podemos nos confundir, por exemplo, dizendo que Deus seja a nossa mente, a nossa inteligência, ou que nós sejamos deuses. Não, não é nesse sentido, não. Eu estou me referindo ao sentido completo do conceito de Logos. Logos como princípio ordenador, Logos como inteligência suprema, o Logos como causa eficiente universal. Esse Logos, sim, ele não pode ser outro ser senão Deus. No princípio, ele estava em Deus. Mais uma vez, afirmando que consistem na mesma realidade. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele. E até por sinal, é Santo Agostinho, num de seus textos, inclusive é um dos textos que está nas matinas da vigília, da noite do Natal. A vigília da noite do Natal mesmo, nas matinas do Natal. Nessas matinas temos um dos textos de Santo Agostinho, onde ele fala assim: ora, se o verbo é criatura, como é que todas as coisas foram feitas por meio dele? Se ele fosse criatura, então teria que por meio de outro que todas as coisas seriam feitas, mas foi por meio dele que todas as coisas foram feitas. Tudo que foi feito por meio dele. Ele não pode ter sido feito. Ele não pode ter sido criado, certo? O conjunto das criaturas o foi por meio dele. Então ele está fora daquilo que foi criado. Ele só pode ser incriado. E é isso que está no Evangelho. Ó. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele. Mas ele não foi feito. Ele não foi criado. Ele foi gerado. Aí vem a diferença que foi colocada na aula anterior. Um ser gerado é da mesma natureza do gerador. Um ser criado não, é de natureza inferior. Criado aqui no sentido da palavra mesmo. Eu vou criar algo. Uma invenção, por exemplo, vou criar uma cadeira. Inventei um novo tipo de cadeira. É uma criação minha. As cadeiras não são humanas. Agora, se eu tenho um filho, vou gerar um filho, uma mulher que gera um filho, temos aqui um ser da mesma natureza que a sua geradora ou que o seu gerador. No caso, o pai e a mãe terão a mesma natureza, o filho terá a mesma natureza que eles. Então, isso é gerar. Agora, criar é de natureza inferior. Por isso, então, quando se fala aqui do verbo, não podemos dizer que ele foi criado pelo pai, ele foi gerado. E é por isso que chamamos o pai, a primeira pessoa da Trindade, de pai e a segunda de filho. Porque ele foi gerado pelo pai, essa relação de paternidade e filiação. Fica claro no Evangelho. E a luz, ou melhor, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida porque, sendo Deus, ele é fonte de vida. Deus é com certeza a fonte de vida. Se ele tudo criou inclusive os seres vivos com toda a vitalidade que eles possuem. E Deus propriamente é cheio de vida, ele é a vida em plenitude. Não poderia ele dar vida a outros seres se não fosse ele mesmo vivo. Mas é claro que é uma vida superior, não é vida no sentido orgânico, como um biólogo, por exemplo, vai entender. Estamos falando aqui na vida no seu sentido pleno, movimento espontâneo. Deus com certeza tem toda a potencialidade, todo o poder. Na verdade, Deus é ato, né? Não é potência, não confundamos, mas no sentido de que Deus tudo pode. Tudo pode porque ele possui todo o poder, no sentido de poder, Deus sim possui todas as potencialidades, todos os poderes, né, para fazer o que bem quer. E isto é vida, isto é ação, capacidade de agir. Deus, portanto, possui a vida em plenitude. Só que uma vida superior àquilo que nós entendemos em nossa própria natureza por vida. E é claro que devemos lembrar que a vida humana mesmo não é só vida orgânica, ela também tem
o lado espiritual que é manifesto na alma. A alma é um dos elementos que nos compõe, além da matéria. Tá? Fique claro isto também. Não somos aqui materialistas para dizer que não há em nós uma alma espiritual. Tá? Continuando. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Que luz é esta? É a luz de Deus. E as trevas são as trevas do mundo, as desordens, o pecado. Aqui sempre quando se fala em trevas, quando se fala em mundo que não acolhe a luz, que não acolhe Deus, nós estamos falando do mundo como natureza, como planeta. Não. Aqui sempre deve-se entender o mundo como aquele conjunto de indivíduos que se opõem a Deus, que se opõem à verdade de Deus. Porque o mundo em si, o planeta em si, os seres irracionais em si não são maus nem bons. Eles não podem se opor a Deus. Realmente, um animal irracional, ele é determinado a servir a Deus só pelo fato de existir. Ele não pode se opor a Deus, não pode fazer o que é mal mesmo, o mal moral. Somente um ser que possui inteligência e vontade como nós, é que podemos, seres como nós, é que podemos fazer o mal, que podemos ofender a Deus. Certo? Então, quando se fala aqui, quando o mundo não aceita, não acolhe a luz, depois nós vamos ouvir também isso, não é o mundo planeta, é o mundo conjunto de pessoas, indivíduos, que não acolhem a Deus, que se opõem a Deus. Ou abrangendo também na criação todos os seres que se opuseram a Deus, quer humanos, quer angélicos, porque temos os anjos que caíram, porque não aceitaram o projeto de Deus e se tornaram os demônios. Então eles também compõem este mundo, este conjunto dos indivíduos que se opuseram a Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio servir de testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Então, muito bem, mais uma vez, a luz aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus. A luz é símbolo, ela representa a divindade. Justamente porque no mundo material não há nada mais sublime que a luz, por todas as suas propriedades, mas também pelas consequências da luz. E aqui falamos da luz natural, da luz do sol ou da luz do fogo, todas as suas consequências para a nossa sobrevivência. Tudo isso acaba fazendo da luz um símbolo perfeitíssimo para Deus. Por exemplo, pensem num mundo sem a luz do sol, sem a luz do dia, ou sem o fogo, pelo menos para aquecer nossos alimentos, para nos aquecer no frio. Ou mesmo num dia sem sol, no caso um dia nublado, como é desanimado, como é triste. Ou mesmo na ausência de luz, da luz solar, para a nossa própria sobrevivência. A luz solar é uma luz insubstituível. Isso traz consequências para a saúde do corpo e psicológica, da alma, no caso. Uma pessoa sem a luz fica mais desanimada, como acabei de falar. Tudo isso, então, faz da luz um símbolo inigualável para Deus, da mesma forma como a luz é essencial para a nossa sobrevivência terrena, Deus é essencial para a nossa sobrevivência, não só terrena, mas também espiritual, eterna, sobrenatural, poderíamos dizer. Então, aqui, Deus é retratado como luz. E São João, claro, ele não é a luz, ele apenas testemunhou a luz, preparou o mundo para a vinda de Cristo, mas ele mesmo não era. Quem era a luz era Cristo, o Verbo, o Logos. E aí continua São João Evangelista. Era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Jesus, no caso. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O que eu disse anteriormente, o mundo não o conheceu. Não estamos falando aqui do planeta, do mundo, do cosmos, não é isto. Mas sim, quando se fala em mundo, essa expressão é muito usada na teologia. O mundo, mundano. Não estamos nos referindo ao fato de estar no mundo físico, planeta, mas sim no sentido de
conjunto de indivíduos que se opõem a Deus, ou estruturas na sociedade, nos nossos países, nas nossas cidades, que se opõem a Deus. É isso que é o mundo. Conjunto daqueles que se opõem ao projeto divino. Tudo aquilo que se opõe ao projeto divino, quer sejam pessoas, quer sejam atitudes, consiste no mundo. Então devemos entender esse conceito teológico. Mundo é isto. Não estamos dizendo que o mundo é mau no sentido que as coisas materiais são más, o planeta é mau, o corpo é mau. Não, não é isto. Isso seria uma concepção herética que não condiz com a doutrina católica. Tanto é que São João já estava combatendo essa concepção. É algo maniqueísta, até podemos dizer, gnóstico, aquela noção de que matéria é má e, portanto, tudo que é material deve ser renegado. A comida, a reprodução, o próprio corpo, a saúde do corpo. Devemos, portanto, renegar essa vida, buscando então a morte. Essa seria a ideia de muitos, né? Que é uma ideia totalmente nefasta e contrária à verdade cristã. Jamais Nosso Senhor disse isso, jamais seus apóstolos disseram isso. E aqui fica bem claro, o mundo não consiste em planeta, em matéria. Estamos falando aqui de um conjunto de indivíduos que não querem se submeter ao Deus verdadeiro e à sua lei, que não querem se submeter ao bem verdadeiro. E foi esses que não acolheram Jesus, porque Jesus veio para o mundo, mas o mundo não acolheu, não o quis conhecer. Os maus, as pessoas más, as pessoas que se fecharam para Deus. Ainda hoje temos muitos neste mundo que consistem no mundo, o mundo inimigo de Deus, certo? Mas também existem pessoas no mundo, no planeta, que são amigas de Deus, que servem a Deus, e que não fazem parte do mundo do pecado. Então temos que entender os conceitos, certo? Continuando. Veio para a sua própria casa e os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam deu-lhes poder de se fazerem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui São João se refere ao batismo. Nascer pelo batismo. Porque o que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, unidos a Cristo, não é o fato de nascermos de nossa mãe e de nosso pai, o nascimento natural, carnal. Não, é o nascimento espiritual que se dá no batismo. Uma obra de Deus. Pelo batismo, os méritos da paixão de Cristo vêm até nós, ao nosso favor, e nos purificam, nos lavam, nos fazem unidos a Cristo, participantes da vida de Cristo, da filiação de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nos tornamos filhos de Deus Pai, adotivos, mas filhos. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo é filho por natureza. E por fim, chegamos ao ápice. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, tal como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, o Verbo que existia com o Pai, como divino. Nós estamos falando aqui de uma criatura, estamos falando de uma pessoa divina que existe com o Pai eterno, que é também pessoa divina. Eles existem, o Pai, o Filho e também o Espírito Santo existem desde sempre. Um só Deus, mas três pessoas divinas. Eles existem sempre assim. Só que, quando chegou o momento certo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, ela se encarna, isto é, sem deixar de ser Deus, torna-se homem. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso diz, o Verbo se fez carne. Não é que o Verbo deixa de ser Verbo, não. Ele não deixa de ser divino, ele não deixa de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele se faz carne, isso é, sem deixar de ser Deus, ele se torna homem, se torna humano, e habitou no meio dos homens. E vimos a sua glória. Sim, contemplamos. São João fala porque ele conheceu Jesus e conviveu com Jesus. Ele viu a Jesus, e ao ver o corpo de Jesus, ele estava vendo o Filho de Deus. O Filho de Deus. Por isso,
tal como glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.